TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal, os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com, mas tem a forma mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, é o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, nosso jornal especial de Ano Novo. Brasil entra em 2026 com um cenário político de indefinição para as eleições. Incertezas de ano eleitoral podem mexer com o comércio de Petrópolis em 2026. Você vai ver também que Quilombo da Tapera, em Petrópolis, sofre com problemas de acessibilidade. E mais, trabalho como estátua viva revela desafios e a trajetória de um artista nas ruas de Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV especial de Ano Novo. O Brasil tende a começar o ano eleitoral de 2026 em uma situação diferente da última eleição, ou seja, sem uma definição clara dos nomes que vão disputar o principal cargo do Executivo Nacional. Por um lado, a base do governo deve ter o atual presidente Lula, do PT, disputando a reeleição, mas a oposição ainda não tem o nome certo por conta da inelegibilidade e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2026 vai ser um ano de grande importância para o cenário político brasileiro por conta da realização das eleições nacionais. Desta vez, diferente da eleição de 2022, que foi marcada pelo embate entre Lula do PT e Bolsonaro do PL, não existem muitos nomes definidos para a disputa do pleito até o momento. Ou seja, alguns movimentos ainda são necessários para entender o cenário da corrida eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a não ser que aconteça alguma eventualidade, alguma coisa não prevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à sua reeleição a um quarto mandato como presidente da República, né? O grande adversário de Lula nos últimos anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso por tentativa de golpe de Estado e inelegível até o ano de 2060. 27 anos por conta da condenação e 8 anos por conta da Lei Ficha Limpa no Brasil, que define que quem é condenado por decisão judicial colegiada fica impedido de disputar as eleições pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Pela Lei de Ficha Limpa, o torna inelegível. De início, ele está inelegível pelos próximos 35 anos. Por quê? São os 27 anos de condenação que ele tem que cumprir, mais os 8 anos depois de inelegibilidade. O advogado especializado em direito eleitoral explica que Bolsonaro só poderia participar do pleito em 2026 caso fosse anistiado pelos crimes que foi condenado. A atual situação de Bolsonaro pode ser relacionada com o que aconteceu a Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, quando o político do PT não pôde participar das eleições por estar preso, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Lula foi solto em 2019 e teve a possibilidade de concorrer novamente ao cargo de presidente após a anulação dos processos pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve irregularidade na conduta dos fatos na ocasião. Tendo essa situação em vista, alguns nomes surgem para representar a oposição. Um nome aí que mais desponta, aquele que mais se aposta, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas Tarcísio mesmo ainda não declarou exatamente se realmente será candidato à presidência da República. Pelo contrário, ele inclusive vem declarando que ele é candidato à sua reeleição ao governo de São Paulo. Alguns dos outros nomes que surgem para representar a oposição na eleição presidencial são Ratinho Júnior, do PSD,
Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo. Todos eles aí, enfim, trabalhando em cima de uma questão. Qual desses nomes conseguiria aglutinar os votos daqueles que são eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Apesar da expectativa de uma eleição ainda polarizada pela presença de candidatos apoiados por Bolsonaro e a base do governo com Lula, existe a possibilidade de surgimento de um terceiro nome na disputa, o ex-ministro e ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes. Ciro Gomes saiu do PDT recentemente, foi para o PSDB. Claramente, hoje é um nome que faz oposição ao governo Lula, mas ele não tem o mesmo perfil de direita, extrema-direita, que estaria ligado aí ao Bolsonaro. De acordo com levantamentos feitos pelo Instituto Alfa, Lula lidera em todos os cenários apresentados até o momento. O petista tem 44% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 12%, Tarcísio com 9%, Ratinho Júnior com 4% e Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos com 1% das intenções cada. Lula ainda segue vencendo a eleição em todos os cenários colocados. Há um cenário de empate no segundo turno entre ele e Jair Bolsonaro, mas, enfim, Jair Bolsonaro não vai ser candidato na eleição do ano que vem. Nos governos estaduais também existem incertezas. Em São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas é o grande nome caso tente a reeleição. Mas se ele participar da corrida presidencial, os nomes de Ricardo Nunes e Fernando Haddad surgem como possibilidades. No Rio de Janeiro, o principal candidato da eleição é Eduardo Paes, já que Cláudio Castro não pode concorrer novamente. Eduardo Paes é o nome que desponta ali com uma grande facilidade nessa disputa eleitoral, ainda sem muita clareza de quem é que poderia vir a disputar essa possibilidade com ele. Já em Minas Gerais, a situação também está indefinida. Pesquisas apontam o senador Cleitinho Azevedo como um possível postulante ao governo estadual, mesmo sem a confirmação da intenção de candidatura. O governo tenta ter ali um nome forte. Por quê? Porque Minas Gerais é um campo decisivo para a disputa presidencial. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e ele costuma ser decisivo na questão presidencial. As eleições nacionais de 2026 estão marcadas para acontecer nos dias 4 e 25 de outubro em todo o país. Neste pleito serão definidos o presidente e o vice, além dos governadores dos 26 estados da federação, que vão atuar entre o dia 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2030, nos cargos em que forem eleitos. Como vimos, 2026 será um ano de eleições aqui no país. E, historicamente, períodos eleitorais trazem incertezas econômicas que influenciam diretamente o comércio. Em Petrópolis, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas avalia como o cenário político pode mexer com preços, consumo e também o crédito para esse ano de 2026. Em ano eleitoral, a economia costuma ficar mais sensível. Mas, segundo pesquisas da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, ciclos eleitorais costumam gerar um movimento positivo no comércio. E isso aí impacta positivamente porque toda vez que nós temos eleições, né, nesse período de eleições, a gente nota aí que existem medidas aí que vão levar, né, vão possibilitar um consumo melhor pelas famílias. Além disso, em anos de eleição, o aumento de recursos em circulação e ações voltadas ao consumo costumam gerar um ambiente econômico mais favorável. Nossa expectativa é que esse ano eleitoral seja realmente igual a anos anteriores, quando também nós tivemos medidas que vieram realmente a levar ao comércio um bom desempenho em vendas. Apesar disso, as incertezas políticas costumam segurar decisões importantes na economia. Com a possibilidade de aumento de gastos públicos em ano de eleição, a queda dos juros pode demorar mais do que o esperado, o que mantém o crédito caro tanto para empresários quanto para consumidores.
A própria CDL, inclusive, ela nesse período ela vai acompanhando e a gente vai orientando e vai informando sempre aos lojistas, né, o que está acontecendo e qual é a melhor maneira dele poder trabalhar para aproveitar aqueles momentos e no período eleitoral. A instabilidade político-econômica reduz a confiança de alguns empresários para investir ou contratar. O medo de uma mudança de rumo após as eleições faz muitos deles frearem expansões e priorizarem operações mais enxutas. Já outros mais confiantes continuam investindo normalmente. Alguns continuam fazendo seus investimentos, tá? E outros retardam esse investimento, aguardando o que vai acontecer no cenário político, né? Então você tem esses dois caminhos. A mesma coisa acontece com os consumidores. Com os juros altos, alguns passam a adiar compras de maior valor, e isso impacta diretamente o comércio. Tem consumidor que continua como aquele que tem uma segurança no seu trabalho, né? E ele continua fazendo o seu consumo normalmente. Mas temos também consumidores que ficam apreensivos e ficam na expectativa. Não, eu não vou comprar agora. No varejo, o impacto costuma ser mais forte em setores como eletrodomésticos, móveis e produtos que dependem de parcelamentos longos ou financiamento. Um consumidor que pensa em trocar uma TV, pensa em trocar uma geladeira, né? Pensa fazer uma reforma na sua casa. Então, se ele está preocupado ali com o cenário político que vem à frente, ele às vezes aguarda. Não, deixa o meu dinheiro, deixa na poupança, deixa na minha aplicação e depois disso nós vamos ver como é que vai fazer o cenário e aí a gente então faz aquilo que a gente realmente deseja. Diante desse cenário, os comerciantes precisam se adaptar e alguns já começaram a se planejar para 2026. Os lojistas pretendem reforçar os estoques, caprichar nas promoções e, é claro, apostar em experiências para estimular a compra. Outro ponto importante para o ano que vem é a política monetária. Segundo o presidente da CDL, a Selic, que é a taxa de juros, tem previsão de queda para 2026. Isso é muito favorável para o comércio, a notícia da declinação desses juros a partir aí de 2026. Apesar do cenário desafiador, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis aponta que estímulos públicos típicos de anos eleitorais, como o aumento de programas sociais ou incentivos locais, podem trazer algum fôlego temporário para as vendas do comércio local. E também que esse pessoal que vai ser candidato que comece a botar recursos de emendas parlamentares onde a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso ambiente interno para ter uma melhor infraestrutura, para receber melhor qualquer tipo de empresa ou empresário para poder fortalecer o nosso ambiente de negócio. Com o ano eleitoral pela frente, o comércio de Petrópolis deve entrar em 2026 com mais planejamento e cautela. O comportamento do consumidor, o custo do crédito e o cenário político serão decisivos para definir o ritmo das vendas. Eu acredito que o cenário como está hoje, eu acho que vai ser um desafio sim para os empresários e nós vamos conseguir sim conduzir isso e vencer, né, essas dificuldades que estão acontecendo com muito trabalho, com muita criatividade, né, para que a gente possa continuar incrementando os nossos negócios e nossas vendas. A expectativa é de um 2026 com mais desafios, mas também com oportunidades para quem souber se ajustar ao movimento da economia. Para lojistas e consumidores, acompanhar o cenário político pode fazer toda a diferença. Mas uma coisa que o petropolitano tem é resiliência e esperança. Então, cada vez mais a gente acredita na nossa força econômica, na proximidade, nas vantagens que o município tem, como a proximidade do Rio de Janeiro, como está próximo ao Galeão, como das nossas principais vocações, que é o turismo, que é a tecnologia, e a gente precisa cada vez mais e sempre acreditar. Mesmo com um cenário de incertezas, avaliar o momento econômico e manter a confiança do consumidor se torna essencial para o comércio em 2026. Em um ano de muitas mudanças, apostar em transparência, preços justos e boas experiências de compra pode ajudar a garantir o movimento.
A gente acredita que a gente vai realmente recuperar totalmente a nossa economia, vamos conseguir levar essas taxas de juros para um patamar que vai ser muito bom para todos, possibilitando que as pessoas possam realmente fazer os empresários possam fazer os seus investimentos e as pessoas possam consumir com segurança. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que casal petropolitano troca a rotina pela estrada e esse casal cruza o Oriente Médio a bordo de um motorhome. A gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E um casal de Petrópolis decidiu realizar um sonho antigo, cair na estrada e conhecer o mundo sobre 4 rodas. Já são quase 2 anos de viagens, 23 países percorridos e mais de 40 mil quilômetros rodados a bordo de um motorhome de 1988. A jornada, que passou por países como Turquia, Arábia Saudita e Iraque, agora segue pela legendária Rota da Seda, rumo à Ásia Central. A bordo de um motorhome adaptado com placas solares e reservatório de água ampliado, Ana Borges e José Joaquim transformaram o desejo de viajar em um novo estilo de vida. Dessa forma, vivem uma experiência que vai além das viagens convencionais, muitas vezes limitadas pelo tempo e pela rotina. Você está sempre aberto ao improviso, a mudar, a viver realmente o que é aquela cultura, o que é aquele país, sabe? Ter relações com as pessoas, conhecer as pessoas, conviver sem aquele estresse de ter que terminar porque tem outra coisa para fazer depois. Da região serrana para o Oriente Médio, o casal partiu sem prazo para voltar e descobriu que viver na estrada é também um exercício de desapego e autoconhecimento. Entre uma parada e outra, desertos, fronteiras e regiões históricas, o casal compartilha nas redes sociais curiosidades culturais, paisagens e os sentimentos que surgem no dia a dia, já que vivem uma rotina compartilhada de um jeito inusitado e fora do comum. O que eu posso dizer que do nosso relacionamento melhorou bastante porque a gente está 24 horas no mesmo lugar, né? E a gente fala uma coisa muito legal que é o seguinte: o espaço é pequeno, mas o quintal é gigante. Então a gente está muito mais, no dia a dia, a gente está mais no quintal do que no próprio motorhome. Atualmente, o projeto Jovens há Mais Tempo é mais do que uma jornada de motorhome. É um manifesto sobre o tempo, coragem e liberdade. E para quem acompanha de perto, a história do casal mostra que nunca é tarde para começar um novo caminho, mesmo que ele passe por desertos, montanhas e antigas rotas da história. Vamos agora às nossas notícias esportivas para 2026.
Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje, a primeira do ano, a gente vai falar mais do que nunca as nossas expectativas para 2026. E olha só, gente, hoje nós, é claro, vamos dar um destaque quase que total para o futebol, porque as competições como tênis, por exemplo, tem muitas etapas e não tem um campeão exato do ano. O futebol é algo mais fixo, então vai ser o nosso destaque na edição de hoje. Hugo, vamos numa sequência assim mais cronológica? A gente começa com o Campeonato Carioca. Exatamente, a gente vai nessa sequência cronológica e também falando um pouco sobre a importância de cada campeonato. Então a gente vai pro mais sem graça, vamos dizer assim. Esse ano o Campeonato Carioca, com as mudanças no calendário da CBF, vai ser um pouco diferente, começa depois do Brasileiro e tem muita coisa para acontecer no campeonato, principalmente por conta da priorização dos times, a priorização dos jogos ali. Então, a gente tem que começar falando, é claro que depois de 3, 4 anos, o Botafogo volta a ser um time que, teoricamente, pelo menos o que vem na minha cabeça, vai disputar o Campeonato Carioca de uma maneira mais séria. Exatamente. Eu acho que a expectativa do Carioca é um pouco mais fácil da gente palpitar aqui, por exemplo. É mais fechado ali entre os 4 grandes do Rio. Normalmente os times começam poupando os jogadores ali no início do ano, principalmente por conta do calendário do ano anterior. O Flamengo vai ser nesse mesmo sentido. O Flamengo, nesse caso, não vai nem jogar a Copinha desse ano. Exatamente, muito estranha essa situação da Copinha, inclusive. Eu acho que interferir. Acho que dá pra mesclar os dois, né? Exatamente, dá pra mesclar, fazer aquele time misto. Porém, essa foi a decisão do Flamengo e vai ser assim. E também a gente tem que destacar que no Campeonato Carioca vai ter uma mudança na premiação. O campeonato ficou anos sem premiação e agora o time vai receber, em vez de receber uma cota fixa, vai ser por desempenho. Eu acho isso uma mudança muito positiva. Mas falando sobre o palpite em si, a gente tem que destacar, é claro, que o grande favorito desse Carioca é o Flamengo. Exatamente, o Flamengo já vem se reforçando, tem vários rumores já de reforços para 2026, nomes muito grandes, nomes novos inclusive, mas eu acho que tem outros times ali que podem correndo pelos cantos. Eu acho que o Fluminense pode buscar, acho que os 4 ali podem ganhar, né? Mas eu acho que é sempre o Flamengo favorito e o Fluminense. Exatamente, o Botafogo ainda está naquele período de desorganização e o Vasco, querendo ou não, tem um elenco um pouco menos qualificado, vamos dizer assim. Então fica um pouco mais complicada a situação do Cruz Maltino. Então a gente tem que destacar também que Felipe Luiz renovou o contrato, foi anunciado no momento que a gente está fazendo essa gravação, pouquinho antes. E é uma notícia muito importante para esse andamento do projeto do Flamengo. Andamento muito importante, inclusive, para o nosso próximo tópico, que é o Campeonato Brasileiro. Ali, vou dizer mais uma vez, o Flamengo continua como favorito. Eu acho que essa questão de elenco pesa muito. Eu acho que, claro, o Flamengo é o principal candidato a defender esse título, mas é aquilo, Palmeiras pode ganhar também e ainda tem um Cruzeiro. Exatamente, o Cruzeiro tem um time muito qualificado, tem principalmente um time titular muito qualificado e com certeza o Pedrinho e todos os jogadores e toda a comissão técnica vai buscar reforços para esse time do Cruzeiro, agora treinado pelo Tite, que vem forte também para uma disputa, porque mesmo com um elenco menos qualificado, ainda conseguiu ir muito longe nesse campeonato brasileiro. E agora falando dos outros times do Rio no brasileiro, eu acho que os 3 ali têm muita chance de buscar uma Libertadores. O Vasco vai ser um pouquinho mais sofrido, mas é claro, no mínimo vai ficar ali no meio de tabela, em sexto. Não, sexto eu acho que eu exagerei, mas um 8º, 9º lugar eu acho que o Vasco consegue ficar. Eu também diria que o Cruzeiro, o Fluminense e o Botafogo brigam por G5, agora G5 não mais G6, e o Vasco vai ficar nessa tentativa de uma terceira, de ficar nessa parte de cima da tabela um pouquinho mais acima do 10º. Exato. Acredito que o Vasco tem uma projeção de ficar ali entre 9º e 7º nesse brasileiro. E também, só fazer um pequeno destaque, diria que o Botafogo, se conseguir organizar o time, eu acho que eles têm chance sim de brigar pelo título. Porém, verdade. É uma situação um pouco mais complicada. Depende de vários porquês ali, falta muita coisa para se resolver para o Botafogo começar 2026.
Mas Exatamente. olha, Copa do Brasil, eu acho que falta a gente palpitar também. Eu acho um pouquinho mais difícil, porque às vezes os times não dão tanta importância assim para a Copa do Brasil. Agora eu imagino que os times vão focar um pouquinho mais nessa competição, por conta da outra vaga direta que o outro finalista também vai ter para a Libertadores. Exatamente. Eu diria que não faz nem sentido os times não priorizarem a Copa do Brasil, sendo que é o torneio que mais paga aqui no Brasil. É um campeonato que dá possibilidade de muitos times irem longe, como foi o caso do Vasco nesse ano de 2025, que conseguiu chegar à final. Chegou à final. Exatamente. E também diria que, por conta desse caso da final Vasco e Corinthians, é muito mais difícil da gente palpitar aqui. E então, vamos inventar uma situação um pouco mais complicada. Eu diria que o Fluminense vai longe nessa Copa do Brasil. Também diria que o Cruzeiro vai longe, que o Cruzeiro é um time... Os times do Tite são muito constantes. E principalmente mata-mata. Em mata-mata, são muito constantes. E eu não vou dizer que o Vasco vai chegar na final, mas eu diria que o time, se continuar sendo treinado pelo Fernando Diniz a longo prazo, tem tudo para avançar, porque o time está criando uma casca muito importante. Exatamente. E aí eu acho que o Flamengo, pode acontecer o que aconteceu nesse ano, vai depender do andamento das outras competições. O Flamengo largou um pouquinho a mão ali na Copa do Brasil, focou nas duas, Brasileiro e Libertadores, e acabou campeão. Exatamente, eu acho que pode acontecer uma coisa parecida. E o time do Botafogo, eu diria que é um time tão inconstante e que falta um pouco a identidade, eu não coloco ele tão próximo assim de uma reta final de Copa do Brasil, pelo menos nesse momento, tudo pode mudar. E agora já saindo do futebol brasileiro especificamente, vamos falar do futebol internacional, mas internacional aqui na América do Sul. A gente tem aqui a Sul-Americana nesse ano, que é a Série B da Libertadores, vamos dizer assim, e a gente tem grandes times nessa Sul-Americana. Essa Sul-Americana vai pegar fogo. Exatamente, tem muito time brasileiro. Vasco, inclusive, é o representante do Rio de Janeiro na Sul-Americana, os outros 3 estão na Libertadores. E eu diria que o Vasco tem a vida muito complicada na Sul-Americana, porque ano passado parecia que a situação estava mais fácil e ainda assim o time foi eliminado de maneira precoce. Diria que esse ano, principalmente pelos outros times que também estão na competição, a missão ficou mais difícil. Exatamente. A Sul-Americana, agora em 2026, eu acho que vai estar num nível muito parelho, até no mínimo parelho, em comparação com a Libertadores. São vários times campeões, e principalmente do Brasil. Tem vários times, o Grêmio, são vários times muito fortes. Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, são diversos times que são qualificados e que vão estar disputando essa competição. Eu diria que essa é até mais difícil de opinar. Porém, eu diria que dessa vez a gente vai conseguir cumprir a expectativa e o título vai vir para o Brasil. Porque nas duas últimas parecia que o campeão ia ser... É um pouquinho até da Copa do Brasil, Exato. Não tem sempre o foco que a competição merece. E na Libertadores, eu acho que vai ser bem parecido com esse ano. Eu acho que, olhando o retrospecto desse ano de 2025, eu acho que a competição fica entre Flamengo e Palmeiras de novo. Exatamente. Aí eu diria que o Botafogo, se organizar o time, tem a chance de tem avançar. Muito potencial, é um grande Exato. Se organizar, é um grande time. Exatamente. E eu diria que diferente da Copa do Brasil, que aí são os times mais acostumados a jogar contra o Botafogo, e são times, querendo ou não, um pouco mais qualificados na caminhada da Copa do Brasil, eu diria que o Botafogo tem mais chance na Libertadores, surpreendentemente, do que na Copa do Brasil. Exato. Principalmente por conta dessa priorização. E olha, 2026 é ano de Copa do Mundo também, Hugo. Exatamente, eu acho que é o principal ponto que a gente tem que destacar aqui. Quem você diria que é o favorito, Solido? Eu acho que fica entre França, Espanha, Argentina e Brasil. Já também é um pouquinho difícil de palpitar, mas eu acho que a favorita pelo ano de 2025, 2024 também, é a Espanha. Também diria que a Espanha é a favorita. E eu acho que o Brasil vai conseguir surpreender positivamente nessa Copa do Mundo. Porque, sinceramente, eu tô com a expectativa tão baixa e sei que é uma situação que qualquer coisa vai ser melhor do que a gente espera. Exatamente. Eu acho que o Brasil vai conseguir surpreender e vai conseguir avançar mais do que nas duas últimas Copas que parou nas quartas. E nós falamos sobre o futebol em quase toda edição, porque vamos dar nosso palpite na Fórmula 1 também. Hugo, a Fórmula 1 esse ano foi legal, foi muito legal, mas teve aquela polarização ali, eu diria, entre McLaren e Red Bull. Principalmente a McLaren no topo quase o campeonato inteiro. Eu acho que agora, em 2026, com as mudanças de regulamento que já foram anunciadas, eu acho que vai ficar um pouquinho mais equilibrado. Exatamente, eu diria que com essas mudanças de regulamento, as equipes que são maiores, elas tendem a ter uma vantagem por conta dos recursos,
da expertise dos mecânicos e, enfim, a expertise da equipe. E eu acho que quem vem forte nesse ano vai ser a Mercedes, que inclusive já estão sabendo que está com um motor irregular, mas que já está autorizado a usar. E eu acho que vai ser Mercedes que vai vir forte para esse título dos construtores. A gente espera uma redenção, eu diria até, de Lewis Hamilton e também uma temporada melhor de Gabriel Bortoleto, agora com uma casquinha maior ainda, um pouquinho mais experiente. Exatamente. Ainda mais que a Sauber vai virar Audi agora, então, teoricamente, o carro vai estar melhor e vai ter essa possibilidade dele buscar resultados mais positivos nesse ano de 2026. Então a gente pode concluir que essa temporada promete muita coisa e principalmente promete o inesperado. Exatamente. Infelizmente a gente tem que terminar a nossa edição primeira do ano, né, Hugo? Exatamente. Essa edição especial para vocês que não foi tão informativa, foi mais a nossa opinião aqui mesmo. E a gente encerra agora mais esse Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição e um bom 2026 para todo mundo. E você vai ver depois do intervalo a história de uma banca de jornais que resiste em Petrópolis. Ela acompanhou manchetes históricas e mantém viva uma tradição ameaçada pelo tempo e pela tecnologia. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita,
Mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. Na última reportagem sobre o Quilombo da Tapera, falamos sobre os problemas na localidade, muitos deles em decorrência da falta de titulação. Um dos problemas que a comunidade ainda passa é com o transporte. Imagina só, gente, os moradores da região têm que andar 2 horas para chegar até o ponto de ônibus mais próximo. Hoje a nossa luta, além da nossa titulação, é de um transporte público, para a população em si. As condições ruins das vias afetam o acesso a serviços essenciais. Muitos moradores deixam de ir ao médico, à escola ou ao trabalho por não conseguirem completar o caminho. Até o médico mesmo, porque aí não temos aqui dentro do território posto de saúde. Eu desço todo dia no escolar fazer curativo, que aqui não tem transporte, eu desço todo dia no escolar às 7h30 da manhã. Aí venho no 11h30. Fico até no posto esperando o horário do ônibus 11h30 para me subir. Os quilombolas utilizam atualmente um ônibus escolar como transporte. Sem conforto e sem horários regulares, acaba sendo apenas uma solução temporária para um problema que já se arrasta há anos. E por isso, ter um micro-ônibus ou uma van é um dos principais requisitos dos moradores da localidade. Era ser melhor para mim, Aí não precisa
descer todo dia no escolar e subir, né? Se a senhora perdeu o escolar, como que faz? Qual é a outra alternativa que a senhora tem que Aí eu fico esperando até o escolar 1 hora. Ontem eu perdi o 11h30, tinha que esperar no posto até 1 hora para subir. As tentativas para ampliar a acessibilidade na região não foram poucas. Antes, eles falavam que não conseguia colocar transporte público porque a população é pequena. E depois foi a estrada. Vieram e falaram que a estrada era de difícil acesso, que não tinha como colocar esse transporte público, porque corria risco. Aí a CPTrans veio, olhou tudo e tal, e falou que ia encaminhar, o escolar sobe tranquilamente. Ele subia até antes mesmo, com difícil acesso, o escolar subia. Então, nisso, nós começamos a observar que daria sim para que esse transporte público chegue até a nossa comunidade. O transporte público é um direito básico que deve ser oferecido para todos. Mas no Tapera, a realidade não é essa. Por conta da falta de acesso ao serviço, os quilombolas não conseguem chegar até os espaços públicos, como a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, que servem para reivindicar os direitos da comunidade. A Turp Transporte informou que realizou 2 testes na região e está em contato com a CPTrans, que está em fase de adequações viárias necessárias para a circulação dos ônibus. Já a Prefeitura de Petrópolis informou que segue com os ajustes finais da sinalização e da pavimentação de alguns pontos, que são necessários para a circulação segura de um micro-ônibus, já que veículos maiores não conseguem completar algumas curvas do percurso. Não tem como sair daqui para estar indo até lá. É muito difícil. A gente tem que andar aqui até para pegar o Cuiabá, né? Tem que andar 2 horas a pé. Se for de carro, é uma viagem, né, que a gente acaba fazendo para ir na cidade, para correr atrás dos nossos direitos. A falta de estrutura volta a aparecer como um dos principais desafios. Sem titulação, sem investimento e, por enquanto, sem transporte, o Tapera segue lutando para ser mais visto. E em meio às transformações da cidade e à revolução digital, algumas bancas de jornal de Petrópolis seguem firmes, desafiando o tempo e preservando histórias que cabem em poucas páginas, mas dizem muito sobre a nossa memória coletiva. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma dessas bancas, que há quase meio século faz parte da vida de quem passa pela Praça da Inconfidência. No coração de Petrópolis, entre o vai e vem das ruas, uma banca de jornal mantém viva uma tradição que atravessa décadas e gerações. A banca já é conhecida aqui há mais ou menos 35 anos, entendeu? Ela já foi em várias posições aqui na praça, né? E foi passando os anos, ela foi trocando de lugar. Aí já é tradição na família, todos os filhos também trabalharam de jornaleiro. E agora meu pai faleceu e quem está tomando conta sou eu. Fundada há mais de 40 anos, a banca do Seu Júlio acompanhou de perto o crescimento da cidade imperial e viu o mundo mudar página por página. Entre jornais, revistas e figurinhas, foram muitas histórias vividas no local. Foram modificações na praça, né? A urbanização da cidade, a modificação que foi feita nas ruas, nos prédios, no comércio, que modificou muito, né? Mudou as lojas, mudou os proprietários, mudou as pessoas. Nos tempos de ouro, antes da internet, o movimento na banca era intenso, já que o jornal impresso era o principal meio de informação. Naquela época, o jornal era mais forte. Tinham mais pessoas que procuravam por informações no papel, né? No jornal impresso. Aí tinha muito mais movimento também, né? Aí as pessoas já vinham de manhã cedo para procurar o jornal, para saber das notícias dos dias. Mas, com a chegada da internet e dos celulares, tudo mudou. O número de jornais impressos caiu e muitas bancas fecharam as portas. Mesmo assim, Seu Júlio resistiu, se adaptou e manteve o negócio aberto. Foram modificando algumas mercadorias. Você tem que passar a trabalhar com outro tipo de mercadoria, outro tipo de conteúdo, né? Para poder se aprimorar na tecnologia. Usando a tecnologia ou não, né? Aí a banca foi criando outra variedade de produtos. A relação com os clientes também mudou, mas muitos ainda continuam fiéis. Na parte de jornal ainda tem os clientes fiéis ainda, são aquele pessoal mais de idade, que não trabalha muito com celular, com computador, gosta mais de pegar o jornal para abrir, tem aquela mesmo cotidiano, né, todo dia, aquela mesma coisa. E tem o pessoal mais novo também, que vem aqui para bater um papo, para conversar de futebol, para conversar de esporte.
Mais do que um comércio, a banca faz parte da memória afetiva da cidade. É uma referência para quem vive ou trabalha no centro e um símbolo de resistência em tempos de mudanças rápidas. Mas manter essa tradição viva não é fácil. Entre altos e baixos, seu Júlio já pensou em fechar as portas, mas o apego ao lugar sempre falou mais alto. Tem vezes que dá vontade, sim. Tem vezes que a gente dá uma desanimadazinha e tudo mais, mas a gente vai tentando levar até onde conseguir. Em meio a tantas lembranças, há também as marcas dos momentos difíceis, como a tragédia climática que atingiu a cidade em 2022. Eu estava aqui no local e a banca chegou a ter 1 metro de água. Eu tive que sair daqui às pressas, eu fui para a escada da igreja, tive que ficar ali até a água do rio baixar. Tive um prejuízo aqui por causa das mercadorias que ficaram debaixo d'água e fora a sujeira, né? Quem passa aqui hoje pela Praça da Inconfidência talvez nem imagine que esse espaço é ponto de encontro durante a época de Copa do Mundo. É aqui que colecionadores se reúnem para trocar figurinhas do álbum e, claro, a banca do seu Júlio é parada obrigatória. Foi um acontecimento legal, que a gente começou com uma brincadeira de troca e venda de figurinha, foi virando uma mania e agora toda a Copa do Mundo tem. Em 2014 começou, mais por causa que era aqui, né? Aí acabou que aqui ficou o ponto de referência de troca de figurinha. E com uma nova Copa se aproximando, seu Júlio já se prepara para mais uma temporada de encontros, lembranças e, claro, figurinhas. A Copa do Mundo ano que vem, quem trabalha com figurinha está todo mundo querendo que chegue logo, né? Mas mesmo assim a gente está na expectativa de ter uma venda boa, de ter bastante movimento aqui, de ficar bastante agitado, né? Porque o pessoal que é brasileiro gosta de futebol. Então, quer dizer, está todo mundo na expectativa que fique bastante cheio aqui. Entre jornais, revistas, figurinhas e histórias, a banca do seu Júlio resiste. Em meio à revolução digital, quando quase tudo cabe na palma da mão, esse pequeno espaço continua de pé, provando que tradição também é uma forma de resistência. Em um mundo cada vez mais acelerado, um artista petropolitano encontrou na arte da estátua viva uma forma de parar o tempo e emocionar quem passa pelas ruas. A história dele vai muito além da performance e revela como a arte pode transformar vidas. Por volta das 9h30 da manhã, Brandon Botelho começa o ritual que antecede a performance. No centro da cidade, ele se maquia, ajusta a cartola e veste o terno dourado. Todo dia de manhã eu acordo 5h30, eu faço umas coisinhas antes, né? Arrumo minha mochila e sempre pego um ônibus e venho pra cá. Enquanto as pessoas ficam olhando, o que esse cara vai fazer? O que ele tá preparando ali? Aí a pessoa fica curiosa e acaba vendo que eu faço um personagem de estátua viva. A rapidez e a correria fazem parte do dia a dia nas cidades. Mas em meio a esse ritmo frenético, um jovem artista escolheu seguir um caminho oposto. Desacelerar e ficar literalmente parado, convidando quem passa pela rua a olhar com mais calma para a arte e para si mesmo. A estátua viva, para mim, significa uma coisa muito importante sobre como analisar e ver o que está ao teu redor, né? Isso foi o que me ajudou muito, né? Depois desses anos que eu comecei. A relação de Brandon com a arte começou em 2020, ainda na pandemia, quando ele procurava emprego e conheceu outro artista de rua famoso na cidade imperial, que lhe apresentou o universo das estátuas vivas. O primeiro personagem criado pelo jovem foi o Prateado, que ganhou o apelido do público e virou desafio pessoal pela posição quase impossível de sustentar. Então você gostaria de trabalhar para mim? Eu te empresto a minha roupa, que eu tenho lá parado e tal. Eu comecei a fazer a estátua de prata, que é a famosa estátua do cowboy. E ele me emprestou uns longos anos e tal. E aí ele falou comigo, agora eu vou te ajudar a fazer sua própria roupa para você trabalhar também, já que você gostou. Com o tempo, Brandon deu vida ao personagem dourado, inspirado no século XIX e nas histórias da cidade imperial. O visual elegante, com cartola e roupas da época, acabou virando a marca registrada do artista. Eu criei essa roupa através de um livro que eu li na biblioteca, e eu queria voltar naquele tempo. Aí acabei gostando e comecei a pegar um figurino de um de outro, aí eu montei um figurino, né? E eu falei, vai ser esse aqui. Aí o personagem eu criei, só não botei o nome.
Para fazer Brandon se mexer, as pessoas precisam contribuir com uma doação. Só a partir disso, ele interage com o público. A pessoa tem que contribuir, que eu deixo uma caixinha, não é obrigatório, tá? É uma ajuda que o pessoal ajuda o artista, né? Que está aqui para se esforçar e tal. E eu sempre, quando a pessoa contribui, eu sempre dou um bilhetinho, uma mensagem. Mas ser estátua viva também significa enfrentar dificuldades, desde a instabilidade financeira até o preconceito de quem não entende a dimensão da arte. Além disso, começar a trabalhar como estátua demandou muito tempo para Brandon. Eu fiquei 1 ano treinando para fazer essa performance e vou te falar, foi difícil. Foi um desafio muito grande para mim ficar 1 ano parado sem se mexer. Minha mãe me perguntava: o que tu tá fazendo em casa parado aí igual um boneco? Eu falei: eu tô treinando. A estátua viva também carrega os desafios de sobreviver da arte, enfrentar preconceitos e depender da contribuição de quem passa pela rua. Mas nada disso tira a determinação de Brandon, que segue resistindo para manter viva a expressão artística nas ruas da cidade imperial. O artista de rua, ele, além de ele deixar o ambiente agradável, isso que me marcou muito foi levar alegria para as pessoas. Entre sorrisos, bilhetes e pequenas contribuições, Brandon encontra razões para seguir trabalhando com a arte. E assim finalizamos o nosso jornal especial de Ano Novo, desejando que 2026 seja um ano de renovação, esperança e novos começos. Muito obrigada pela companhia no ano que passou e que 2026 traga para todos nós equilíbrio, mais humanidade e confiança no amanhã. Feliz Ano Novo e até amanhã ao vivo e eu espero você. Tchau!